Queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus a todos vocês. Que honra para mim poder participar das comemorações alusivas aos 54 anos da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Eu sou o pastor Jefferson Dallamura e juntamente com minha esposa Elisângela e meus filhos Débora, Gabriela e Vinícius, eu tive o privilégio de congregar com os irmãos no período de março de 2013 a dezembro de 2017. Nesse tempo, atuamos em diversas áreas na Emanuel. No Ministério de Evangelismo e Missões com a professora Deise Correia, no tão amado projeto Vencedores com Cristo, com Carmen Rosa e equipe, no Ministério de Educação Cristã com Vânia Brito, que saudade das EBFs e dos Congressos da Criança, nas bandas do Ministério de Música, no Coral Emanuel, nas classes da Escola Bíblica, nos pequenos grupos multiplicadores, juntamente com a querida família Cardoso, e na ministração da palavra, seja nos cultos do aeroporto ou nas viagens missionárias, bem como no púlpito da Emanuel, por generosidade do pastor Alberto Freitas. Nesse contexto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma breve reflexão que tem por base o texto de Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 33. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe o deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? O texto que lemos fala do interromper de um processo de decadência espiritual na vida de dois discípulos. Mesmo tendo o Senhor alertado acerca de sua morte e ressurreição, muitos fixaram suas mentes apenas no evento morte. Para estes, os tempos de convivência e alegria junto ao Mestre Jesus haviam acabado para sempre e não havia mais motivos para permanecer em Jerusalém. Assim, dois deles iniciaram um progressivo afastamento da cidade, se dirigindo para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém cerca de 12 quilômetros. O curioso é que quanto mais eles se afastavam de Jerusalém, maior era a perda de discernimento espiritual acerca dos acontecimentos, ao ponto do próprio Senhor Jesus se dirigir a eles,
questioná-lo sobre as suas promessas e eles não o reconhecerem. Você se lembra da última vez que o Senhor falou profundamente ao seu coração esse ano? Será que a pandemia teve o poder de te cegar quanto à presença do Senhor ao seu lado? Quantas vezes você se queixou dos acontecimentos? Em algum momento a sua mente parecia que a obra de Deus deixava de ser coerente? Entenda que, por razões de autopreservação, a nossa mente sempre está focada nos acontecimentos ruins. Nós temos o hábito de supervalorizar os problemas e de mitigar as vitórias, como se a graça do Senhor sobre as nossas vidas pudesse ser anulada. Ainda bem que o Senhor sempre se faz presente para reverter esse processo em nossas vidas. Sabe em que momento isso ocorre? É no partir do pão. Foi nesse exato instante que os discípulos passaram a reconhecer que era o Senhor Jesus que estava com eles. Sabe o que significa o partir do pão? É a comunhão com o corpo de Cristo, a sua igreja. Sempre que em sua vida você se ressentir de uma suposta ausência do Senhor, procure imediatamente se conectar de alguma forma ao corpo de Cristo, participando de grupos de oração, dos cultos presenciais ou online. Ao estar em comunhão com a sua igreja, você perceberá na verdade que Jesus está ao seu lado, falando ao seu coração. Nesse momento, quando seus olhos se abrirem, lembre-se, é hora de voltar a Jerusalém, é hora de voltar ao primeiro amor, o lugar onde tudo começou. Jesus morreu, mas ele ressuscitou e está vivo entre nós. Que o Senhor nos abençoe.